Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, olha, é fundamental. Como a gente pode pegar as rédeas do nosso futuro físico, sabe? Para garantir uma vida com mais independência, com mais qualidade. A ideia aqui não é lutar contra o tempo, não. É sobre envelhecer com poder de escolha, com vitalidade. Para a gente começar, eu queria trazer uma frase que, sinceramente, é de arrepiar. Pensa no peso disso. Se eu tivesse pedido ajuda para alguém, isso não teria acontecido. Quem disse isso foi um cuidador de 81 anos lá no Japão depois de uma tragédia. É devastador, né? Porque no fundo, essa frase resume um desejo que todo mundo tem, o de ser uma fonte de alegria e não de preocupação para quem a gente ama. E é exatamente aí que a gente chega no ponto central de hoje. O maior patrimônio que a gente pode construir para o nosso futuro, olha, não é o dinheiro no banco. É a nossa capacidade de viver livremente. É a nossa independência. É ter liberdade de movimento, sabe? Ter energia para curtir a vida e aquela paz de espírito de saber que a gente consegue se cuidar. Bom, mas existe um adversário nessa jornada. E ele tem nome. É um tipo de ladrão silencioso que vai agindo aos pouquinhos, ao longo dos anos. A sarcopenia. Mas o que é exatamente a sarcopenia? É importante entender que não é só aquela perda de músculo normal da idade, não. É uma doença, uma condição reconhecida, é uma perda, assim, acelerada e generalizada de massa, de força e da função dos nossos músculos. É ela que muitas vezes está por trás daquela sensação de fragilidade e da perda de autonomia. E o quão comum é isso? Será que é algo raro? Que nada! Um estudo super importante feito aqui em São Paulo com a população idosa descobriu uma prevalência de 15,4%. O que isso quer dizer na prática? Que mais de 1 em cada 7 idosos, na maior cidade do país, já lidava com essa condição. Pois é uma realidade muito mais próxima do que a gente costuma pensar. Ok, agora que a gente já entendeu o que tal uma pequena pausa para uma autoavaliação bem rápida? É um jeito simples de ter uma ideia do risco de sarcopenia, seja para a gente mesmo ou para alguém da nossa família. Esse é o SARC-F, um questionário super conhecido e usado por profissionais de saúde. A pontuação é bem simples, funciona assim. Para cada pergunta, a gente responde 0 se não tem nenhuma dificuldade, 1 ponto se tem alguma dificuldade e 2 pontos para muita dificuldade ou se a pessoa não consegue fazer. Daí, no final, é só somar tudo. Se o resultado for 4 ou mais, atenção, é um sinal de alerta importante, que mostra que está na hora de focar em ganhar força muscular. Beleza? Identificar o problema é o primeiro passo. Mas agora vem a parte mais importante, e a melhor também, as soluções. E a boa notícia é que elas existem. São claras, acessíveis e, olha, muito eficazes. Então, vamos ver como a gente pode lutar de volta. O primeiro pilar, e talvez o mais poderoso de todos, é o movimento. A ideia é simples, mas o impacto é transformador. O exercício de força é o melhor remédio que existe contra a perda de autonomia. E, gente, não existe dúvida quanto a isso. A ciência já bateu o martelo. O treinamento de força, a musculação, os exercícios com peso é o que existe de mais eficaz para melhorar a massa muscular, a força e a nossa capacidade física. E o melhor, em qualquer idade. E quando a gente fala treinamento de força, não precisa pensar logo de cara em academia, viu? Para quem tem mais mobilidade, por exemplo, exercícios simples em pé, como esse que a gente está vendo de fortalecimento de quadril, podem ser feitos em casa, com um apoio para dar segurança, e são ótimos. Ah, mas e se a mobilidade já é um problema? Sem desculpas. Dá para construir força mesmo sentado. Olha só esse exemplo. Uma elevação de braços com um simples cabo de vassoura. Já é um baita desafio para os músculos dos ombros e das costas, e de um jeito super seguro. E para quem está mais frágil, dá para se exercitar até na cama. Movimentos simples como dobrar e esticar a perna ou deslizar o calcanhar no colchão, isso já ajuda a manter os músculos ativos, funcionando. A mensagem principal aqui é: sempre tem algo que pode ser feito. Mas olha, músculo não se constrói do nada, né? Ele precisa de combustível. E isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, a nutrição. São os tijolos que a gente precisa para construir e manter essa nossa fundação muscular. Tá, e quais são as metas então? Essa tabela resume o que os especialistas recomendam. Para a prevenção da sarcopenia, a gente está falando de 1,0 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal, por dia. Agora, se a ideia já é tratar, esse número sobe um pouquinho, de 1,2 a 1,5 gramas. E um detalhe super importante: de nada adianta a proteína se não tiver calorias suficientes no geral, senão o corpo usa a proteína como energia, em vez de usar para construir músculo. E para deixar isso bem prático, vamos a 3 estratégias-chave. Primeira,
Distribua a proteína ao longo do dia. Não adianta comer toda a proteína do dia só no jantar, sabe? O ideal é mirar em uns 25 a 30 gramas em cada refeição principal. Segunda dica, foca em comida de verdade. Sabe aquele ditado, descasque mais, desembale menos? É por aí. E terceiro, para quem já está fazendo a lição de casa com treino e comida, a creatina é o suplemento com mais comprovação científica para ganho de músculo, na dose de 3 a 5 gramas por dia. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa, mas no começo de uma jornada. Então vamos juntar as peças e fechar com as ideias mais importantes. Se tiver uma única coisa para guardar de tudo que a gente conversou, que seja isso. A sarcopênia, essa perda acelerada de músculos, não é uma sentença, não é um destino inevitável do envelhecimento. É uma condição que tem tratamento. O controle de verdade está nas nossas mãos. E essa é a ideia mais poderosa e cheia de esperança de todas. A ciência já provou e reprovou que o nosso corpo, não importa se tem 40, 60 ou 80 anos, ele responde. Ele responde ao estímulo do exercício e da comida certa. Nunca, nunca é tarde para começar. Então a pergunta que fica no final não é se é possível fazer algo, mas sim como começar. Depois de tudo isso que a gente viu, desde um exercício simples em casa até um ajuste na refeição, qual é o primeiro passinho? Aquele passo pequeno e concreto que pode ser dado hoje mesmo nessa jornada para um futuro com mais força e mais independência. A decisão é toda nossa.